Olá, eu sou o professor Fábio Filho e vamos hoje, neste vídeo, falar sobre a química, introdução à química. A química é a disciplina que estuda os conceitos básicos do átomo e a sua relação entre eles e as reações que formam as moléculas. Então, para o farmacêutico, a química é fundamental para você formar modelos mentais, né, com conhecimento, para formar o conhecimento sobre as regras da matéria, como a matéria se comporta nas diferentes ocasiões dentro do organismo e dentro dos fármacos. Bom, como é que se estuda a química? A química geral ou química inorgânica, ela vai seguir um roteiro que passa pelos modelos atômicos, tipos de ligação, estrutura do átomo em orbitais, conceitos de energia, todo esse roteiro de estudo, você vai perceber que ele se encaixa dentro do curso, né, chamada transdisciplinaridade. Então, as interdisciplinaridades e transdisciplinaridades são os pontos de estudo dentro do curso que se correspondem, né? Então, e a química ela vai ser base para todo o curso de farmácia, ok? Então a química é tudo e é necessário entender que a química, ela, como ciência, evolui, né? As ciências não estão paradas e elas vão evoluindo dos anos 70, anos 80, anos 90, etc., até chegar nos dias atuais, contemporâneos. A visão da química, toda a ciência visa satisfazer a curiosidade do homem e proporcionar soluções para as necessidades. Então a química ela tem um componente econômico, né? A farmácia também. Então quando o farmacêutico desenvolve um medicamento, ele visa atender a área médica para salvar vidas, para debilitar, ajudar os debilitados a ter saúde, a manutenção da saúde e a recuperação da saúde. Então a química ela vai se adequando a esses conceitos e essas necessidades. Então a gente vai ver períodos da química que se voltam para os plásticos, períodos que se voltam para os polímeros, né, que são compostos desenvolvidos a partir de monômeros, a química do petróleo, a química fina, a química básica. Então a química ela vai seguir o conceito filosófico de cada período, né? Então, por exemplo, hoje a química se volta muito para o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, produtos biodegradáveis, produtos com menor toxicidade, né? Produtos que tenham capacidade de esterilização, de combate a vírus, por exemplo, né? Então camisetas, tecidos que não permitem o desenvolvimento microbiano ou viral, né? Bacteriano ou viral. Então a química ela vai evoluindo. Então a visão atual, né, é uma visão da química, como eu falei, econômica, né? Tem um componente econômico e um componente prático, né? E existe também um preconceito, né, com a química. Então tem pessoas que buscam produtos naturais, produtos com
com menor grau de processamento, né, industrial. E agora, a população não tem como fugir dos processos, né, da química. A humanidade não tem como voltar a um período simplesmente naturalista, porque a população cresceu muito e as necessidades são diversas. Hoje, a gente tem então o quê? Que é adequar a química a essa nova filosofia. Esse que é o desafio. Então, produtos farmacológicos, né, produtos farmacêuticos, que causem menos efeito colateral, que tenham menos interação entre eles, né? Uma menor interação negativa, né? Menor toxicidade, melhor absorção, probióticos, né? Que levem em consideração probióticos. Todos esses fatores são importantes, né? A preservação da matéria-prima, né? Ou reciclagem de matéria-prima, o custo energético, o custo de água, o custo de gases, né? Na atmosfera, de poluição atmosférica. Então a química hoje está muito preocupada com essas questões da química verde, né? Outro fator importante de estudo, o descarte de medicamentos, né? Então, quando um medicamento ele é lançado, ele está no mercado, ele é produzido em massa, quando ele não é consumido, ele tem um prazo de validade. Então, o que você vai fazer com toda essa matéria-prima? Né? Então, essa reciclagem dos fármacos, né, das embalagens, são uma preocupação constante da química atual. Então, aqui a gente vê as várias dimensões da química, né? Controle de qualidade, catalisadores. O que são catalisadores? Pesquisem, né? Procurem estudar de uma forma autônoma e encarem o professor como um orientador, uma pessoa que facilita o conhecimento. Mas vocês que têm que ter a iniciativa e proatividade de buscar o próprio e construir o próprio conhecimento. Então, catalisadores são substâncias que vão facilitar as reações químicas, né? Então, são adicionadas as reações, às vezes para direcionar uma reação química para um determinado tipo de produto, ou facilitar, aumentando a velocidade, diminuindo o custo energético, etc. Evitar a formação de produtos secundários, ou seja, o rendimento da reação tem que ser bom. Matérias-primas renováveis, eficiência energética, solventes seguros, redução da toxicidade, como eu já falei, seguro no design, síntese de produtos menos perigosos, economia de átomos e prevenção, né? Então, todas essas dimensões, né, essas categorias, são envolvidas na química atual. Bom, outro aspecto da química é a quantificação, né? Ou seja, a química ela trabalha dentro de propostas quantificáveis, né? Você precisa saber o rendimento da sua reação, ou seja, quanto que ela vai se formar do produto que você quer. Você precisa fazer cálculos estequiométricos para equilibrar a sua reação dentro de uma quantidade de reagentes, para gerar uma quantidade de produtos. Ou seja, existe uma matemática simples, né? Uma estatística relativamente simples aplicada na química. Então, primeiro grande aspecto, os estados da matéria. Então, a química vai estudar as propriedades físico-químicas, né, e químicas dos gases, da eletricidade, do plasma, dos sólidos, dos líquidos, né? Os farmacêuticos estudam muito a água. Por quê? Porque a água, ela participa dentro do organismo da maioria das reações bioquímicas, né? Então as propriedades da água devem ser muito bem conhecidas. Propriedades de densidade, de coesão, de tensão superficial, viscosidade, a pureza da água,
para que você vai utilizar a água, né? Qual o fim daquela água, para você saber qual é o grau de pureza ou de características eletroquímicas daquela água, né? Eletroquímica significa as polaridades, né? Os sais que se dissolvem na água, etc. Então, os estados da matéria, essa parte inicial da química é bem básica e a maioria das pessoas tem intuições e sabem, né? E que é matéria, inclusive, do ensino médio, né? Os sólidos, líquidos, gás, plasma, né? O grau de separação das moléculas e agitação das moléculas, né? Calor, o que são íons, né? Então, todo mundo sabe o que é íon. Íon é quando você tem uma carga naquele átomo, né? Então, você pode ter um próton ou um ânion. Quando o seu átomo tem uma carga negativa, por exemplo, cloro menos, aquele menos significa que o cloro tem um elétron, que vai ser chamado um ânion. Quando ele perde um elétron, por exemplo, sódio, né? Sódio mais, aí você tem um cátion. O sódio com o cloro vai formar cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Então, professor, como é que eu estudo essa parte da química? Procurando textos básicos, eu vou disponibilizar no Google Class alguns textos, alguns exercícios, anotando as dúvidas, né? Tirando as dúvidas com o professor, me procura no Zap lá, tira a dúvida. Pode ser no grupo, porque às vezes o outro também tem a mesma dúvida, né? Então, aspectos macroscópicos, como eu falei, da água, tá vendo? A água sempre vai aparecer. Diversos tipos de substâncias, né? O que é uma mistura homogênea, o que é um composto, o que é uma mistura homogênea. Purificação, como eu falei, né? Que é um processo de filtração. Aqui nós temos um processo de filtração por colunas, né? Uma coluna é esse tubo aonde passa lá o líquido que vai ser filtrado. Os elementos, né? Então, procurem a tabela periódica, deem uma lembrada na estrutura da tabela periódica. A gente vai ter uma aula sobre a tabela periódica, né? As propriedades de cada família. Então, alcalinos terrosos, gases nobres, metais, semimetais, ametais. Então, conhecer os elementos é fundamental, né? Então tá aqui, ó, tabela periódica e o desenvolvimento dela. Então é importante todo mundo pesquisar a tabela periódica. Então, quando nós juntamos os átomos, nós vamos formar o quê? Moléculas, né? Então as moléculas têm ângulos entre seus átomos, elas têm características espaciais, elas têm características de polaridade, então um lado é mais positivo, outro lado é negativo, em função da eletronegatividade. Então tá aí um outro conceito para vocês pesquisarem, o que é eletronegatividade, a fila de eletronegatividade dos elementos, certo? Propriedades físicas, né? Cor, estado da matéria, ponto de fusão, densidade, solubilidade, condutividade elétrica, tudo isso que eu... ductibilidade, viscosidade, tudo isso que eu falei. Então tá lá, densidade, é uma propriedade física. Propriedades extensivas da matéria, né? Ou propriedades intensivas, que não dependem da quantidade ou dependem da quantidade. Temperatura, mudanças físico-químicas. Então, o que são isso? Quando você tem um sistema, né, aquecido, né, nós vamos fazer o quê? Obter uma transformação, né, da aspirina em naftaleno. Então, naftaleno, que é uma substância branca, que está aqui,
né? O ponto de ebulição 80 graus Celsius, e a aspirina, que é uma substância branca sólida, 25 graus Celsius. Tem um ponto de ebulição de 135. Esta é a fórmula molecular da aspirina e esta é do naftaleno. Então, as reações químicas que vão ocorrer aqui, então, mudanças físico-químicas, são o quê? Está representando o quê? O naftaleno se modificando para a aspirina. Então, daqui para cá. Quais são as mudanças físicas? É uma substância branca sólida, com 25 graus Celsius. E o naftaleno, branca sólida, a 25 graus Celsius, vai se, com um ponto de ebulição de 80 graus Celsius. Aqui, essa outra molécula vai ter uma outra propriedade física e química. Então, mudança de ponto de fusão, mudança física. Mudança de estrutura molecular, mudança química. Por isso que são físico-químicas. Então, aqui, mudança química. Eu tenho oxigênio e hidrogênio, que são gases, e formei água. Uma mudança química. Uma nova estrutura, né? E mudança física. Quando você altera as propriedades físicas. Tá? Energia, princípios básicos. Essas reações químicas envolvem energia, né? Então, quando a gente estuda a química, você tem lá a entalpia, que é a energia necessária para que você supere um ponto energético para que aquelas substâncias reajam. Né? Não é tudo que reage com tudo. É necessário que exista um componente energético e um componente estequiométrico, outro componente atômico, né, de orbital, para que ocorra a reação. Então, como é que eu sei que vai reagir ou não vai reagir? Eu preciso estudar as propriedades de cada reagente para que ocorra a reação química. Então, isso é a cinética química, a potencial ou cinética química. É energia cinética associada àquelas reações. Os átomos, eles não estão parados, eles estão em movimento, em função da temperatura. E à medida que eles vão reagindo, eles vão consumindo os reagentes e produzindo os produtos. E isso vai envolver tanto a energia térmica, se a reação é exotérmica ou endotérmica, ou seja, consome energia ou ela fornece energia. A energia mecânica, né? Como que esses átomos vão se arranjar. Movimento de elétrons, energia elétrica, então é a formação de íons, inox, né? Então reações de oxirredução, às vezes tem elementos que ganham elétrons e elementos que perdem elétrons. Então, quando o elemento ganha elétrons, uma reação de oxidação. E redução, quando ganha elétron, redução. E quando perdem elétrons, oxidação, né? Porque dá elétron. Mas quando algum dá, o outro recebe. Mas nós vamos ver uma aula específica sobre isso. É um tema muito importante e nós vamos nos aprofundar nessas reações de redox ou oxirredução. Então, o estudo da energia cinética da reação é importante para entender os processos farmacológicos e bioquímicos. E isso explica também, né, a energia, a nossa temperatura. Então, por que o corpo tem que ter 36 graus Celsius? Porque a maioria das nossas reações ocorrem nessa temperatura. Então, o corpo mantém essa homeostasia, né, este equilíbrio do organismo. Por que quando a gente tem infecção tem febre? Porque a febre vai elevar a temperatura e facilitar o combate àquela infecção, porque prejudica as reações dos micro-organismos.
a energia ela está envolvida nesses processos, tanto na natureza como nos organismos. E a transformação da energia, né? Então a energia potencial, que se transforma em mecânica, a energia química, que se transforma em térmica, que se transforma em mecânica, e assim sucessivamente. Processo de transformação energética. A química se utiliza do sistema internacional. O que é esse sistema? São as unidades de medida. Então, mol, que é medida de átomos, de moléculas. Quilos, medida de peso, de massa. Metros, medida de distância, e assim sucessivamente. E as diversas unidades de medida no sistema internacional de cada tipo de quantidade que você está avaliando. Então, ângulo, frequência, força, pressão, potência. Dependendo do que você está medindo, você vai usar uma unidade de medida. E de conversão, né? Então, aqui conversão de temperatura. Comprimento. Tudo isso é uma revisão do ensino médio, que já é para ser sabido, né? Comprimento, volume, massa. Não confundir peso com massa, né? A estrutura. Então, a estrutura para os químicos é fundamental. E ela é estudada como? Ou um microscópio eletrônico, pode estudar a estrutura, ou o estudo de cristais com raio-x, é outra forma de estudar a estrutura molecular. Então, um anticorpo, que isso aqui é um IgG, né? Uma unidade de anticorpo, que tem cadeia longa, cadeia curta. Temos as regiões aqui de FC, fração complemento. Então, o anticorpo, né, que é uma proteína, isso aqui é uma proteína, aminoácidos, compostos por aminoácidos, que vão ser estudados dentro do sistema imunológico. Então, quando vocês forem ver imunologia, vocês têm que lembrar da química para entender a estrutura do anticorpo. O anticorpo é a proteína que combate as infecções, que ajuda o sistema imunológico no combate às infecções. Portanto, é importante e fundamental você ter um bom fundamento em química, né? Bom, vou parar essa aula por aqui. Precisão, exatidão e erro. E aula que vem, semana que vem, estudem bastante esse começo, essa introdução. Peguem o material que eu vou deixar no Google Class. Façam os exercícios e tirem as dúvidas. Toda essa estrutura pedagógica deve ser repetida em toda a aula. Valeu? Até o próximo!